nome é Joaquim, mas pode me chamar de Joca. Sou coveiro e sim, eu falo com os mortos. É impossível esquecer aquele dia, pois ele, sem dúvida, transformou minha vida para sempre. Era uma tarde de primavera e a chuva caía intensamente. Eu estava sob uma pequena cobertura no cemitério, perdido em pensamentos sobre a vida. O vento soprava entre as árvores e rápidas rajadas laterais molhavam meus pés, fazendo a terra se soltar das minhas botas. O cenário estava mais melancólico do que o habitual, e com um olhar distante, fui tomado por um sentimento de vazio. Minha filha me veio à mente, e eu não compreendo como as coisas chegaram a este ponto. Na verdade, compreendo, mas mesmo estando ciente, a saudade apertou meu peito e uma lágrima escorreu sem que eu pudesse controlar. Devido ao trabalho, tornei-me uma pessoa mais fria com o passar do tempo. Contudo, isso não implica que eu seja isento de sentimentos, apenas talvez um pouco mais difícil de expressá-los. Mas neste dia, fui envolvido por esse sentimento, como se algo estivesse faltando entre meus pensamentos e a chuva que caía incansavelmente. Foi quando o vi pela primeira vez. Com a visão um pouco turva devido aos olhos marejados, não consegui defini-lo claramente no primeiro momento. Mas, assim que limpei meus olhos no meu surrado macacão fúnebre, pude enxergá-lo perfeitamente. Ele andava pelas curtas alamedas, sem desviar das pequenas lápides. Claro que algo já me veio à cabeça, mas eu precisava confirmar. Levantei-me do banco de concreto com a intenção de identificá-lo melhor e pude ver claramente que era um garoto. Pelo menos, vestia-se como tal, com um casaco marrom, assim como sua bermuda, e uma peculiar boina preta. Não tive dúvidas sobre do que se tratava, pois ele não se importava com a chuva, não demonstrando preocupação em se molhar ou mesmo em sentir frio. Simplesmente segui seus passos, olhando para os lados, com algumas paradas entre as lápides, como se tentasse lê-las. No entanto, eu sabia que ele estava se sentindo perdido, pois já vi muitos antes dele sentindo exatamente da mesma forma aqui. Inicialmente, como sempre fazia, não me concentrei nele para que não percebesse nada e continuei com olhares aleatórios, demonstrando desinteresse. E assim como apareceu bem diante dos meus olhos, em uma fração de segundos, nos meus desvios de olhares, ele desapareceu. Foi essa a primeira vez que vi o garoto Jonas, aquele que me ensinou a seguir em frente, mesmo diante das piores provações. No mesmo instante em que ele desapareceu, senti um conforto. Percebi que a tristeza tinha ido embora, dando lugar a um sentimento de esperança. Não sei explicar ao certo, e só entenderia isso muitos dias depois. Algumas semanas haviam se passado desde que eu o vi pela primeira vez. Diferente de muitos outros, não consegui tirá-lo da cabeça tão facilmente. A imagem dele andando por este campo santo debaixo de chuva sempre vinha à minha mente. Porém, eu não sabia nada sobre ele ou o motivo de ainda estar aqui. Sendo assim, a mim só restava aguardar. Os dias se seguiram, não sei dizer quantos ao certo, até que enquanto fazia o meu trabalho, abaixado e limpando os matos em volta de um túmulo, meu olhar se desviou totalmente para a esquerda, onde havia um par do que pareciam ser chuteiras pretas e as canelas finas e pálidas de um menino. Suas primeiras palavras foram: "Você não fica entediado de trabalhar aqui sozinho?" Quer dizer, tudo parece tão calmo, assustadoramente silencioso. Como eu disse, estava distraído, concentrado em meu trabalho. Então, quando ele falou suas primeiras palavras, meus joelhos deram uma leve falhada e acabei caindo com tudo ao chão. Fiquei em silêncio por alguns segundos, surpreso com sua aparência. Ele não era como os demais, não demonstrava medo algum, nenhum olhar perdido. Seu corpo apresentava uma espécie de escudo, uma luz ao redor dele,
o que me deixou um pouco confuso, pois nunca tinha visto nada semelhante até aquele momento. Respondendo à sua pergunta, disse que na verdade não achava nada entediante em trabalhar em um cemitério. Havia dias mais tranquilos e outros mais agitados, mas eu gostava de toda essa calmaria. Em seguida, ele me questionou se eu sabia o que ele estava fazendo ali. Rapidamente respondi que não, e realmente eu não sabia. Após essa breve conversa, ele seguiu em direção a alguns túmulos entre as árvores, e antes que eu pudesse me despedir, desapareceu entre elas. Não houve tempo para perguntar seu nome, muito menos o real motivo de estar ali, mas algo dentro de mim dizia que ainda o veria novamente. E foi exatamente o que aconteceu alguns dias depois. Despertado pela minha curiosidade, vagava entre alguns túmulos próximos ao local onde ele tinha desaparecido, lendo algumas lápides e tentando encontrar alguma pista ou informação sobre quem poderia ser o rapaz, mas foi em vão. Meio que desistindo, ao me virar para sair daquele local, ouvi sua voz. Achou o que estava procurando? Olhei em todas as direções, mas não vi nenhum sinal dele. E novamente ele perguntou: achou o que estava procurando? Tenso, apenas respondi que agora sim, pois o que procurava estava bem diante de mim. Mesmo não conseguindo vê-lo, sentia sua presença. Perguntei a ele se sabia o que fazia ali, e sem hesitar, ele disse que tinha uma última missão a ser cumprida. Em breve, tudo estaria resolvido, e ele finalmente poderia atravessar a ponte, mas desta vez de forma definitiva. Preciso ser sincero, não entendi nada do que ele falava, muito menos sobre a ponte. Nesse exato momento, uma grande folha caída se elevou do chão. Não havia nenhum vento naquele momento, nenhuma brisa sequer. Mesmo assim, ela se elevou sobre a terra, como se quisesse que eu a seguisse. Ela planava no ar, seguindo e ultrapassando algumas alamedas e canteiros, até que fiquei para trás. À distância, vi a folha perdendo força, descendo vagarosamente e caindo sobre um túmulo, com uma pequena estátua de um menino segurando seu violino entre as mãos. Sua lápide havia sido limpa pela água da chuva. Não era antiga, mas sim um pouco recente. Imediatamente me lembrei de seu enterro. Eu estava presente. Sua lápide dizia: Jonas Barreto, o único e o melhor filho que um pai poderia ter. Lendo sua lápide e estando em seu enterro, algumas lembranças vieram à minha mente. Recordei algumas conversas que nós, como coveiros, escutamos durante o velório ou nos momentos de despedida. Se minha memória não me trai, nesse momento ele tinha partido devido a alguma doença herdada de sua mãe, que também falecera alguns anos antes de sua morte. Ele tinha 11 anos e, como sua própria estátua deixava claro, amava a música e seu violino. Nesse momento, senti um leve toque em minhas costas e imagens desse dia transitaram em minha mente como flashes vívidos daquele momento. Entrei em uma espécie de transe e só voltei à consciência com a batida do fechamento de seu caixão. Foi assim que entendi o que havia acontecido. Faltava algo em seu caixão, algo que ele amava e sentia falta. Mesmo pedindo ao seu pai, ele foi enterrado sem seu violino. Saí de lá sabendo o que teria que fazer, mas ao mesmo tempo não tinha a menor ideia de por onde começar. Os dias se passaram e já estávamos no meio do verão. Nesse período, segui com minha rotina, embora sentisse que meus dias haviam ficado um pouco mais longos. Eu estava sempre de vigia no túmulo de nosso amigo, esperando por alguém que pudesse visitá-lo. Infelizmente, isso não aconteceu. Em casa, deitado na minha cama após um longo e cansativo dia de trabalho, peguei no sono rapidamente. Para minha surpresa, meu amigo me visitou em um sonho. Ele não disse nada,
nenhuma palavra sequer. Apenas estava sentado em frente ao seu túmulo, como se dissesse: vá até lá. Na manhã seguinte, fiz exatamente isso. Deixei minha bolsa com minha marmita no trabalho, tomei um café quente e segui em direção ao túmulo dele. Quando cheguei lá, me deparei com a tampa do túmulo quebrada. Não havia como aquilo ter acontecido, pensei eu, a menos que fosse proposital. Logo, muitas ideias surgiram em minha cabeça e eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Informei o administrador do cemitério sobre o ocorrido, que, claro, ficou surpreso, já que não tínhamos registros de invasões ou degradações no cemitério há anos. Mesmo assim, essas coisas acontecem. Dali em diante, os acontecimentos que seguiram ocorreram de uma maneira quase divina. Tudo foi se encaixando perfeitamente, como se estivesse alinhado pelo próprio destino. 2 dias depois de ter informado o administrador sobre o ocorrido no túmulo do garoto Jonas, um homem apareceu à distância. Não o reconheci de imediato, pois estava com roupas amareladas, barba por fazer, bem diferente do homem que vi no enterro de seu filho. Não consigo imaginar a dor de um pai que perde seu filho, principalmente tão cedo e de uma maneira tão trágica. Mas algo nele me dizia que ele não estava conseguindo seguir em frente. Esperei que ele se aproximasse do túmulo do filho, apenas para ter certeza. E depois de uns 10 minutos, tomei coragem para me aproximar. Seus olhos estavam marejados, profundos, e era possível sentir o vazio de sua alma através do olhar. Eu não sabia o que dizer em primeiro momento, e, sinceramente, esperava que Jonas aparecesse para me conduzir, mas não aconteceu. Ali estava eu, completamente perdido, sem saber por onde começar. Sabia que não teria outra chance, então respirei fundo e disse: sinto muito pela sua perda. Ele educadamente agradeceu e, como se precisasse desabafar, começou a falar sobre o jovem Jonas e como ele era em vida. Mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentou em sua curta vida, nunca desanimou. Sempre se manteve otimista e grato pelo simples fato de ainda poder respirar. Ele não entendia o motivo de seu filho ter sido tirado dele tão jovem. Com tanta vida pela frente, ao menos ele não conseguia aceitar. Ficamos um bom tempo conversando. Claro que mais ouvi do que falei. Meu trabalho me ensinou a ouvir, pois aqui a maioria das pessoas quer apenas ser ouvida. Sendo assim, não consegui interrompê-lo até que, em determinado momento, ele tocou no assunto de sua esposa e tudo ficou claro para mim, como a luz do dia. Segundo ele, sua esposa tinha o dom, mas para ele era como se fosse um fardo. Conforme suas próprias palavras, ela falava com os que já partiram e ajudava muitas pessoas, mas no final não pôde ajudar a si mesma. Por esse motivo, ele não compreendia nada daquilo, e após a partida de Jonas, seu único filho, ele havia perdido sua esperança e boa parte de sua fé. Respirando fundo novamente, achei o momento propício para interrompê-lo, principalmente pelo fato de ele ter conhecimento sobre esse lado espiritual, já que vivenciou isso em sua própria casa. Eu sabia que ele não acreditaria que eu estava louco. Ao menos era o que eu queria acreditar na hora. Olhando em seus olhos, eu disse que havia visto Jonas e descrevi em detalhes como ele estava. Mesmo muito incrédulo, ele sentiu que era verdade, principalmente quando mencionei o violino. Nesse momento, ele soluçou e me fez uma confissão. Sentia que havia agido errado por não realizar o último pedido do filho de ser enterrado com o violino. Entretanto, era a única coisa que ainda o fazia sentir-se próximo a ele. Sendo assim, não conseguiu se desfazer do instrumento. Por várias noites seguidas, ouviu barulhos no quarto do filho, e alguma parte dele dizia que era por isso, mas, em seu egoísmo de não deixá-lo partir, não conseguia enxergar a verdade diante de seus olhos. Dali em diante,
Ficamos em um silêncio profundo, e até mesmo as aves do cemitério pareceram colaborar com o momento, pois não se ouvia mais nada. Um tempo depois, ele se despediu, disse que voltaria, mas não disse quando. Sorte não ser ansioso, senão logo, estaria ocupando um desses espaços. Durante todo esse tempo, Jonas se manteve ausente, ao menos aos meus olhos, pois por inúmeras vezes senti sua presença. Era uma sexta-feira e estava um lindo dia. O céu estava azul e poucas nuvens o cobriam. A energia desse dia estava diferente. Desde cedo senti uma certa euforia, mesmo não havendo motivo aparente para isso. Ao longe, logo na entrada do cemitério, vi uma pequena caminhonete com a inscrição de uma marmoraria em suas laterais, e presumi que era para o túmulo de Jonas. Tive mais certeza ainda quando vi seu pai acompanhando o veículo logo atrás. Para minha grata surpresa, assim que desceu do carro, ele carregava uma bolsa claramente com o formato de um pequeno violino. E nesse instante, senti um pulso ao meu lado, como uma luz divina, e sabia que Jonas estava ali. Sua presença era notável. Eles se dirigiram ao túmulo, e eu os ajudei na remoção da pedra danificada. Seu pai ficou todo esse tempo distante, apenas observando e passando seus minutos finais com aquele violino. De alguma maneira, ele se sentia amparado por ele. Percebendo que o momento havia chegado, ele me entregou o pequeno objeto. Antes de mover a nova tampa da sepultura de Jonas, eu o acomodei em seu interior e, em seguida, selei novamente. Seu pai agia como se algo estivesse faltando, mesmo sabendo que tomou a decisão certa. De alguma maneira, ele havia criado uma ligação com aquele instrumento, fazendo com que nem ele, nem o garoto conseguissem seguir em frente. Me faltavam palavras naquele momento, então apenas aceitei seu aceno de longe. Não tive coragem de me aproximar para me despedir, mas então senti palavras sendo sopradas em meu ouvido. Não ouvi ao certo, pareciam inaudíveis, como leves sussurros. E mais uma vez, ele as repetiu, desta vez mais fortes, e pude compreendê-las. Acelerei os passos. Sabia que precisava alcançá-lo antes que partisse, porém, não conseguia correr. Então, para minha sorte, ele deu uma olhada para trás, e eu, com um gesto de espere, acenei com as mãos. Já próximo a ele, disse exatamente o que foi me dito em meus ouvidos minutos antes. Jonas lhe agradeceu muito e disse que é hora de seguir em frente. Pediu que eu lhe dissesse para não esquecer que não é um adeus, mas sim um até breve. Neste instante, seu pai, mais uma vez, se pôs a chorar. Para mim, todas aquelas palavras não faziam muito sentido, mas, depois de se acalmar um pouco, ele me disse que essas foram suas últimas palavras em vida, quando se despediu dele no hospital. Isso foi algo entre eles. Eu nunca teria como saber disso se não fosse por meio do seu filho. Ele me deu um abraço e, sem dizer mais nada, entrou em seu carro e partiu. Meu sorriso era evidente durante todo aquele dia. Sentia que tinha feito a coisa certa e que, mais uma vez, tinha conseguido encerrar um ciclo. E o mais importante, ajudar as pessoas, ou mesmo as almas, daqueles que aqui estão. Achei que já tinha tido surpresas demais naquele dia, mas me enganei. Sentado em meu banco, mais para lá do que para cá, senti o sol de fim de tarde esquentando meu cansado corpo ser interrompido. Ao abrir os olhos e tentar enxergar quem poderia ter sido que interrompia meu breve cochilo, logo fui abraçado, e esse abraço eu jamais esqueceria. Era o abraço de minha filha, mais apertado do que nunca. Me faltou ar por um momento, mas há muito tempo não me sentia tão feliz em minha vida. Ao fundo, ouvi um leve som, mas logo parou. Conversamos e ela me pediu desculpas, dizendo que eu estava certo sobre seu ex-marido. Disse para deixar para lá,
que isso já fazia parte do nosso passado. Em seguida, lhe perguntei o que a fez mudar de ideia depois de tanto tempo, e para meu espanto, ela me disse que esbarrou em um conhecido meu. Conhecido meu? Como assim? Perguntei. Então, ela continuou. Sim, eu andava em volta da praça perto de casa, e como sou distraída, esbarrei em um garoto que, assim que me viu, logo perguntou: "Você não é filha do seu Jocá?" Disse que era filho de outro coveiro que trabalha com o senhor e que ouviu por diversas vezes o quanto sentia a minha falta. Na mesma hora, viu quanto fui boba durante todo esse tempo e vim assim que pude para cá. Claro que não fiquei convencido, já que sempre trabalhei sozinho, mas quando ela disse que achava que o nome dele era Jonas, logo entendi. Passamos o restante da tarde juntos e colocamos a conversa em dia. Nesse dia, me senti renovado. Ao colocar minha cabeça no travesseiro naquela noite, tive a impressão de que talvez tivesse entendido tudo errado. Quando conversamos pela primeira vez, ele me disse que estava aqui por um motivo, uma última missão, e eu achei que era seu violino. Mas na verdade sua última missão era eu. O dia amanheceu nublado. Agasalhei-me e peguei meu guarda-chuva. Nada seria capaz de estragar o meu dia. Segui com o trabalho até ser interrompido por uma leve chuva. Assim que me abriguei em minha pequena cobertura, fui surpreendido por uma linda música. Aquilo era surreal. O som do violino ecoava por todo o cemitério. Ao olhar mais atentamente, lá estava ele, Jonas, tocando entre as lápides. Nunca, em toda a minha vida, ouvi nada parecido, e receio que nunca mais ouvirei novamente. Depois de minutos de contemplação em absoluto silêncio, ele desapareceu, e tudo o que eu ouvia era a chuva caindo sobre a telha de Brasilit, onde eu estava. Essa foi a última vez que vi Jonas, o garoto que, como disse no início, mudou minha vida para sempre. Muitos meses se passaram, e o pai de Jonas veio me visitar novamente, agora com um novo semblante. Estava com os cabelos e a barba feitos, roupas alinhadas e um sorriso, embora tímido, no rosto. Ficou evidente que ele conseguiu seguir em frente. Quando me viu, deu-me um forte abraço. Em suas mãos, carregava um pacote que me entregou, dizendo que ali estava toda a história de Jonas, um pouco do que tinha sido sua vida. Era o diário dele, e ele queria que ficasse comigo até sua próxima visita. Assim como chegou, depois de um tempo, também partiu. Abri o pacote e peguei o diário. Assim que o abri, vi uma primeira e única mensagem: fazer o bem, não importa a quem. Mas isso já é outra história. Me despeço por aqui. Agradeço por ter esse espaço e por poder dividir um pouco da minha vida. Continuem no vídeo que irei ler o diário do garoto Jonas para vocês. Mas já adianto, chorei muito quando terminei de ler. Lembre-se do que eu disse. Minha profissão me fez um pouco frio, mas mesmo assim, ele tocou na minha alma. Então, somente se for da vontade de vocês, fiquem aqui que irei lê-lo. Olá e sejam bem-vindos ao canal Terror na Escuridão. Tive que parar algumas vezes durante as gravações, como a maioria já sabe. Jonas não está mais entre nós há muito tempo, mas acompanhar todo esse processo visto pelos olhos de uma criança não foi nada fácil para mim. Principalmente o final, que foi revelador e me fez repensar a minha maneira de viver. Então, sem mais delongas, fiquem com o diário do garoto Jonas. Pedi para meu pai me comprar este diário. Ele sempre foi um ótimo pai, mesmo que não seja o mesmo desde que minha mãe morreu. Ele sempre insistiu em me ensinar a escrever, e foi assim que aprendi, observando meu pai assinar documentos e mais documentos. Também nunca fomos muito bem de vida. Ele sempre trabalhou para nos dar o básico, mas, depois que ela se foi, as coisas pioraram. Várias noites em claro, ele passava acordado, enquanto eu tentava dormir, e várias vezes ele dizia que, quando eu estivesse preparado, iria me contar o que estava acontecendo. Era difícil,
Eu nunca via seu sorriso e suas olheiras eram cada vez mais profundas. Me levava para a escola como todo pai normal, mas isso só durava até eu entrar. Assim que ele voltava, toda aquela tristeza vinha à tona novamente. E assim, aos poucos, fui me afastando de meus amigos e de todas as coisas que gostava de fazer. E a única maneira que eu via de trazer de volta o pai que um dia eu conheci era escrevendo sobre tudo o que estava sentindo. Estava cada vez mais difícil conversar com ele. Passei a maior parte dos meus dias sozinho em casa, mas por algum motivo isso não me deixava triste. Passei a sentir a presença de minha mãe e em certos momentos era como se ela estivesse ali. E isso só me deixava mais forte. Eu via o olhar triste de meu pai e isso me deixava ainda mais triste, mas não pelo mesmo motivo que antes. Eu me culpava e em meus pensamentos me perguntava por que ele se mantinha tão triste. E com o tempo tive a certeza de que era eu quem o deixava assim. Passei a viver apenas pela manhã. Ia para a escola e na volta subia a pé, pois ele estava sempre em outro lugar com seus pensamentos, mas com o passar do tempo fui entendendo seu lado. Comecei a ter febre e a faltar nas aulas, até que passei a faltar definitivamente. Meu pai logo notou que tinha algo errado, mas não o culpava. Eu era o que mais insistia em não procurar ajuda, pois no fundo não queria deixá-lo sozinho. E foi assim que passei a descrever toda a minha vida neste diário. Um pai tentando dar o melhor de si para me manter vivo, e eu feliz por saber que estaria me encontrando em breve. O que antes me trazia um enorme vazio agora me preencheu com alegria. Assim que ficasse com ela, sabia que ele seria feliz novamente, porque agora eu não estaria mais presente em sua vida. Assim se passaram os dias. Eu passava a maior parte do tempo na cama, até que um dia, deitado com ele ao meu lado, pedi para que me desse aquele violino, pois só então ele conseguiria seguir em frente. Nunca tive a chance de aprender a tocar, mas sempre ouvia aquele som ecoando pela casa, e muitas vezes era como se ele estivesse no quarto ao lado. Eu sabia que era minha mãe quem o tocava, e era esse o único som que conseguia afastar todos os pesadelos. Eu podia sentir meu pai ao meu lado, e isso me confortava, pois, mesmo estando fisicamente presente, era ele quem me acalmava nas noites que eu mal conseguia respirar. Eu não queria deixá-lo, e lutaríamos juntos, como sempre fizemos. Foi assim por muitos meses, até que, certa noite, os barulhos no quarto ao lado se intensificaram e eu sabia que o momento estava próximo. Nunca o vi tão aflito e ansioso como naquela noite. Eu me deitei em seu colo e pedi para que não ficasse triste. Eu só queria que ele soubesse o quanto eu o amava, mas que estava na hora de partir. Queria ser enterrado com aquele violino, pois era a única coisa que me lembrava de minha mãe. Mesmo que ele tentasse, não havia palavras que pudessem explicar o que estávamos vivendo naquela noite. Fui internado logo em seguida e nunca mais voltei para casa. Mas sabia que ele estava com aquele violino e isso, de certa forma, me confortava. Foram mais alguns dias até que consegui fechar meus olhos e não sentir mais nada. Estava em paz e sabia que quando ele estivesse pronto, me encontraria. Tinha certeza de que ele conseguiria seguir em frente, pois nunca desistiu de nada em sua vida, mesmo nas piores situações. E agora, meu desejo é que ele seja feliz, porque foi assim que a vida me preparou, me ensinou a lutar e nunca desistir. Eu o amo, pai, e espero um dia te reencontrar. Estou quase no final do ano e estou tão animado. Meu pai disse que talvez não consigamos viajar este ano por causa do trabalho, mas na verdade, ele está com medo de que eu fique doente de novo e que estejamos longe do hospital. Falando em hospital, logo preciso ir lá para fazer alguns exames, mas a enfermeira Marina estará lá.
Ela é uma moça muito legal e tem estado muito em casa ultimamente. Achei que ouvi ela discutindo com meu pai na noite passada, mas ele me disse que estavam assistindo a um filme assustador e que ela gritou muito. Perguntei a ele se eu poderia assistir ao filme também, mas ele disse que era só para adultos. Já assisti a alguns filmes meio assustadores, mas eram só para crianças. A Nickelodeon tem passado alguns desenhos animados bobos e assustadores, mas são muito divertidos. A ponte voltou na noite passada de novo. Eu realmente queria abrir a janela e subir nela desta vez, mas ainda me deixa nervoso. Fiquei acordado a noite toda para ver quanto tempo ela ficava lá, mas acabei adormecendo depois de um tempo. Não sei quanto tempo depois apaguei, mas sei que ela estava lá antes de eu dormir. Realmente quero ir lá em breve, mas não quero perder o dia de ação de graças ou o Natal. Se ela desaparecer antes de eu poder voltar, seria muito ruim. E se eu chegasse do outro lado e ela sumisse, vou garantir de usar meu relógio quando for nela. Porém, se demorar tipo horas para atravessá-la, talvez eu volte imediatamente. Sei que meu pai ficaria preocupado se eu demorasse muito. A enfermeira Marina vai pedir pizza em breve, então vou tomar banho antes que ela chegue. Estou com muita fome. Está quase na hora do Natal. Eu sei. Foram muitos pontos de exclamação, mas estou loucamente animado. Eu tenho sido super bonzinho este ano, mesmo que tenha socado Benício, o garoto da casa ao lado, na boca semana passada. Ele estava zombando de mim e me chamou de deficiente. Eu não sei o que isso significa, mas meu pai disse que era uma coisa horrível de se dizer. Não gosto de falar essas palavras, mas acho que não conta se eu escrever. Mesmo que eu não tenha entendido, isso ainda me deixou bravo e eu dei um soco nele no rosto. Ele é alguns anos mais velho que eu, mas chorou feito um bebê. Sei que não deveria ter feito isso, mas meu pai só riu. Ele me disse que o Papai Noel me perdoaria porque eu estava me defendendo. Espero que ele esteja certo. Tenho trabalhado muito este ano. Eu realmente quero um Super Nintendo. Acho que eles são feitos no Polo Norte, mas espero que eu tenha sido bom o suficiente para ganhar um. Meu pai disse que tem um bom pressentimento sobre isso, mas também disse que não pode fazer promessas porque o Papai Noel pode ser imprevisível. Aproveitei o tempo chuvoso e passei a tarde tocando violino. Estou aprendendo uma música nova, mas ainda tenho que treinar mais, pois ela tem algumas notas meio complicadas. Se minha mãe estivesse aqui, eu aprenderia rapidamente. A ponte voltou tipo 3 vezes desde a última vez que escrevi aqui. Eu não fui lá, mas realmente quis fazer isso da última vez. Abri a janela para ter uma visão melhor, mas estava com medo de subir nela. Bati na madeira com as mãos e ela é realmente real. Quero dizer, parecia que estava lá de verdade. Da próxima vez que ela aparecer, eu posso subir, se eu não for muito covarde. Parece que a ponte fala um pouco. Quero dizer, acho que não está realmente falando palavras, mas parece que quer que eu ande sobre ela. E eu vou fazer isso com certeza, mas não antes do Natal. Faltam 2 dias e estou muito animado. Sim, foram ainda mais pontos de exclamação do que da última vez. Meu pai está se casando com a enfermeira Marina. Ainda é meio estranho, mas ele está muito feliz. Ele me deixa chamá-la de Nina, o que é legal, mas seria muito estranho chamá-la de mamãe. Quero dizer, ela é uma moça super bacana e me compra coisas muito legais, mas simplesmente não parece certo chamá-la de mãe. Eu ganhei meu Super Nintendo. É tão legal e a Nina e meu pai jogam comigo. Ainda me divirto jogando sozinho, mas é legal quando eles participam. Ontem à noite, eu fui até a ponte. Eu ia no mês passado quando ela apareceu, mas foi apenas alguns dias antes do Natal. E eu ganhei muitas coisas legais. Ganhei Final Fight, Super Mario World com o meu Nintendo, algumas tartarugas ninjas, Transformers e outros brinquedos do Star Wars. Mas eles não são tão divertidos quanto o meu videogame. De qualquer forma, a ponte era bastante longa e eu senti como se estivesse caminhando para sempre. Quase voltei algumas vezes, mas continuei. O que foi realmente assustador foi que parecia que eu estava no espaço sideral quando estava nela.
Eu nem conseguia ver minha rua embaixo de mim. Ao meu redor, havia estrelas e nuvens roxas, azuis e coisas assim. Era realmente uma visão legal, mas fiquei feliz por a ponte ter corrimãos, senão eu teria caído com certeza. Foi realmente difícil manter os olhos no caminho, porque havia tantas coisas legais ao meu redor que eu ficava olhando para cima, para baixo e para todos os lados. Quando cheguei ao final, depois de caminhar por 1 hora inteira, havia apenas um pedaço redondo de grama com um cara sentado em uma mesa. Ainda havia espaço ao nosso redor, mas estava ocupado por um lago com uma aparência estranha. Ao lado do campo redondo, havia outro cara sentado em um barco, mas eu não conseguia ver como ele era porque estava usando um capuz e nem olhava para mim. Ele me assustou um pouco, mas o outro cara na mesa era muito legal. Ele tinha uma longa barba e até cabelos super longos amarrados atrás da cabeça. Ele parecia meio que irmão do Papai Noel ou algo assim, mas ele não usava um terno vermelho nem nada. Ele usava uma espécie de vestido branco, parecido com o roupão do meu pai. Eu meio que me perguntei se ele tinha acabado de sair do chuveiro antes de eu aparecer. Talvez ele estivesse nadando no lago brilhante onde estava o barco. Ele era meio estranho, eu acho, mas muito legal, e me pediu para jogar um jogo com ele. Perguntei que tipo de jogo era, porque meu pai me avisou sobre estranhos que queriam jogar jogos estranhos com crianças como eu, mas eram só jogos de tabuleiro. Perguntei o que ele tinha, e ele disse que qualquer coisa que eu quisesse. Foi incrível porque eu não vi nenhuma caixa ou nada em cima da mesa, e também não disse nada a ele, apenas pensei. Então ele estendeu os braços por baixo da mesa e tirou hipopótamos famintos. Foi muito legal, porque não estava lá antes. Ele disse que só tinha tempo para jogar um jogo, mas me disse que eu teria que ir com ele se perdesse. Isso me assustou um pouco, porque eu não queria deixar meu pai nem meu violino, mas tive um pressentimento de que poderia vencê-lo. Ele parecia inteligente e tal, mas eu sou incrível com hipopótamos famintos. Eu arrebentei com ele totalmente. Ele nem teve chance. Ele até parecia feliz por eu ter vencido. E sorriu muito. Seus dentes eram super brancos para um homem tão velho. Eles provavelmente eram falsos ou algo assim, mas pareciam reais. Então ele disse adeus e para eu ir também. Eu corri de volta pela ponte, mas voltar para casa foi muito mais rápido do que sair. De qualquer forma, foi muito legal, mas fiquei feliz por voltar para o meu quarto. Meu corpo ficou muito cansado, mas não me senti assim quando estava na ponte ou perto do velho. Assim que voltei pela janela, fiquei muito sonolento e apenas me joguei na cama e adormeci. Foi muito legal, mas não sei se voltarei lá da próxima vez. Isso é realmente estranho. Voltei à ponte quando ela apareceu 1 mês depois da última vez. Eu não ia voltar porque meu corpo estava se sentindo muito mal, mas me lembrei de que me senti muito bem quando fui lá. Desta vez joguei banco imobiliário com o velho, porque sou muito bom nisso também, e o jogo durou muito tempo, tipo um tempo super longo, mas ainda o derrotei. Quando voltei para o meu quarto, não era meu quarto. A ponte havia mudado de direção ou algo assim, mas me levou ao hospital. Eu estava realmente cansado quando passei pela janela e apenas caí na cama que estava lá. Quando acordei, haviam passado tipo 6 meses. Meu pai e a enfermeira Nina entraram correndo quando acordei e disseram que eu tinha estado em um coma ou algo assim. Meu pai disse que era um tipo diferente, mas eu não entendi. Ele disse que eu tive um ataque epilético ou algo assim, e foi isso que me fez entrar em coma. Contei a ele sobre a ponte e disse que não precisava mais subir nela. Embora ele não acreditasse em mim, ele disse que provavelmente era um produto da minha imaginação ou um sonho estranho que tive, mas que eu não deveria voltar lá de qualquer maneira. Eu disse a ele como isso fazia meu corpo se sentir melhor, mas ele disse que eu não parecia bem quando voltei da última vez. Ele também disse que a ponte parecia mágica e que eu deveria evitar esse tipo de coisa.
Nina disse que o vovô também sempre a avisava sobre coisas mágicas. Eu estava tipo o que quer que seja, mas disse que não voltaria mais lá. Hoje é meu aniversário, mas ninguém veio. Na verdade, quase ninguém vem mais me ver porque estou doente o tempo todo. Meu pai disse que está feliz porque eu ainda estou aqui e não me foi permitido sair mais cedo, o que eu não entendi. Mas Nina começou a chorar. Eu a abracei e pedi desculpas. Ela me comprou um jogo de tabuleiro novo e meu pai me deu outra tartaruga ninja, a laranja desta vez. No entanto, eu realmente não gosto mais delas. Eu acho que eles estavam apenas tentando ser legais. Meu Super Nintendo está aqui no hospital comigo, mas as enfermeiras disseram que não posso jogar até depois de tomar mais remédios, e isso só me deixa cansado demais para jogar. Não sei por que me sinto tão mal o tempo todo e não quero dizer a meu pai ou a Nina que estou me sentindo assim. Eu ouvi a Nina e meu pai conversando sobre a ponte na noite passada, mas eu não disse nada. Se a vir de novo, acho que vou me trancar na cama para não voltar lá. A ponte apareceu de novo na semana passada. Eu a vi, mas ignorei. Fechei as cortinas e até virei a cama para não vê-la mais. Estou me sentindo muito mal ultimamente. Tomei tantos remédios que só quero ir dormir para sempre. Acho que meu pai notou, porque ele está sendo super legal comigo e traz todas as comidas que eu quero, mesmo que as enfermeiras digam que não posso comer muito açúcar. Eu só como porque sei que ele ficaria triste se eu não o fizesse. Ele fica muito triste ultimamente, especialmente quando ele e Nina acham que eu não estou ouvindo. Eu realmente odeio deixar as pessoas tristes, mas estou ficando muito cansado e não sei quanto tempo mais vou aguentar isso. A ponte voltou novamente. Acho que meu pai e Nina não me ouviram abrir a janela desta vez. Não tenho forças para escrever mais. Eu só quero descansar, então vou ver o velho na ponte mais uma vez. Sinto que desta vez vou perder no jogo de tabuleiro, mas tudo bem. Eu só quero sentir como era antes e talvez dormir um pouco. Não quero mais pensar, não quero me sentir mal. Então só quero parar de escrever, parar de pensar e... Não consigo terminar de ler este diário. A cada vez que o leio, é como se um pedaço de mim se fosse junto. Aqui está um resumo do que foi o fim da vida de Jonas. Se algum dia eu conseguir, talvez tente reler isso novamente, mas por enquanto o deixarei guardado. Não deixe de apoiar o canal com seu like e vamos fazer uma corrente com essa história. Quem sabe quantas pessoas estão precisando de um apoio nesse momento e de saber que, embora não possam ver, ainda assim não é o fim. Então, compartilhe esse vídeo para que ele também possa ser luz na vida de alguém. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.